Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal, a 10ª Musa. O assunto que eu trouxe para essa aula de agora, eu nominei, será que nós somos herdeiros dos deuses? Seríamos herdeiros dos deuses? Então, eu venho trazer mais uma pílula de reflexão desses assuntos tão importantes, mas tão complexos da revelação cósmica, feita por Jean Valjean, tentando falar de uma forma mais simples, dentro do entendimento que eu possuo, né? Dos estudos que eu faço já há um bom tempo, e depois que eu conheci Jean Valjean e o estudo da revelação cósmica, muita coisa fez sentido para mim. Então, por isso que eu quero estar aqui de uma forma ativa, participando da revelação cósmica, trazendo essa pequena contribuição que possa abranger mais pessoas. Conforme o Jean Valjean fala, ele acredita que não é 100% do que ele fala que esteja correto, mas uma boa porcentagem. Eu acredito assim que a gente consegue fazer um bom estudo com esse material. E conforme eu disse, é o que faz mais sentido assim para mim, das coleções de informações que eu possuo. Então hoje eu vou falar sobre o ser Pandora, que nós conhecemos através do mito de Pandora, que tinha uma caixa e que abriu uma caixa que continha muitas maldições, mas segundo o próprio espírito de Pandora, que hoje escreve com a Jeane Miranda, que é uma escritora amiga de Jean Valjean, essa história não está correta, né? Então vamos à história do início, de como nós somos influenciados e como nós temos parte da genética, né, desses seres demos. Os seres demos são esses seres do universo antimaterial, e o nome demo ou demoníaco não vem deles serem seres maus, de serem diabólicos, e sim por eles serem seres que se metamorfoseiam. Então, vamos partir do princípio do nascimento desse ser. Zeus e Temis tiveram um filho chamado Kal-Il-Kadmor. Esse filho, ele que viria a se transformar em Pandora, através de uma metamorfose. Então, nesse período, existiam os irmãos Epimeteu e Prometeu, que trabalhavam com manipulação genética em fazendas aqui no plano material, do lado de cá. Então nós estamos falando de um período onde esses seres, os portais estavam abertos, e esses seres circulavam livremente do universo antimaterial para o universo material. Então Prometeu gostava muito dos animais aqui da Terra, mas principalmente dos animais humanos, que ele via neles um potencial. Então ele vivia fazendo vários tipos de experimentos. Zeus não gostava disso. Zeus tinha raiva disso, não gostava dos seus parentes, dos seus filhos, se envolvendo com esses seres, com os humanos. Então, ele resolveu montar uma prenda para Prometeu, e pegou esse seu filho, Kal-Il-Kadmor, e pediu aos outros deuses que colocassem nele, eles iriam montar uma bomba virótica para ser entregue a Prometeu e exterminar Prometeu, por conta dele estar envolvido com humanos e trabalhando a sua genética. Ele era contra isso. Então ele chamou vários deuses e pediu que colocassem essas prendas, entre aspas, nesse ser, que seria entregue então depois a Prometeu. Só que nessa época, segundo o Jean Valjean narra, muitas vezes quando Zeus dava ordens, alguns entendiam, outros mais ou menos, e outros não entendiam. E eles sempre tinham essa mania de pregar ardis uns nos outros, mandar coisas ruins uns para os outros. Isso é o normal dos seres demos. A gente vê isso com o pessoal da Trimurti e vários outros seres, os demos, de fazer esse sistema de pregar ardis, que são coisas ruins.
Então ele resolveu criar essa bomba, entre aspas, né, virótica, e cada ser teria que colocar o seu pior para que isso fosse entregue a Prometeu. Só que aconteceu o contrário, e todos eles colocaram coisas positivas, coisas muito boas nesse ser, já para fazer exatamente o contrário, que muitos deles não queriam fazer as vontades de Zeus. Então eles fizeram isso também como uma forma de ardil e de pregar uma peça. E colocaram coisas muito boas. E esse ser ficou pronto, o pacote, vamos dizer assim, virótico. E esse ser foi enviado e Epimeteu trouxe até as fazendas, né, onde Prometeu trabalhava. E esse ser se metamorfoseou numa mulher humana, porque ali existiam as humanas, né, mas não eram ainda sapiens. E esse ser gostou daquilo que ele viu e se metamorfoseou numa linda mulher. Uma linda mulher humana sendo demo. E se mostrou a Prometeu e eles acabaram se envolvendo e gerando filhos. Só que ela, nessa transformação dela, foi tão forte essa vontade de ser humana que ela praticamente se humanizou. Ela teve, com esses presentes que ela recebeu, ela teve um deslacre muito parecido com aquilo que aconteceu com Eva. É como se ela tivesse, entre aspas, se humanizado. E a partir dali, os filhos que ela gerou com Prometeu, eles já eram a metade humanos, vamos dizer assim, e a metade descendentes desses seres demos. E aqui a gente está fazendo um resumo rápido, mas segundo a história que é contada, passaram-se muitos anos e os filhos que eles tiveram foram também cruzando com outros seres humanos, humanoides daquela época, que ainda não eram sapiens. E esses seres que iam nascendo, eles cada vez eram mais humanos. Então eu estou contando essa história para vocês perceberem como as coisas foram se misturando, entre aspas, no passado. Então percebam que nós temos essa herança, então, de Pandora, nós temos essa herança, conforme eu falei, de Adão e Eva, que também sofreram esse deslacre, e nós temos a herança dos Anunnakis. Então, se hoje nós somos quem nós somos seres com raciocínio lógico, nós somos seres que, segundo a revelação cósmica, somos os únicos que conseguem ter esse entendimento que esses que nós consideramos deuses não têm. É porque a nossa genética ela é totalmente inédita, porque houveram essas três misturas, vamos dizer assim, entre três raças diferentes, que são os demos, o Adão e Eva de Javé e os Anunnakis. Então, com essa história de Eva, eu quero mostrar para vocês assim esse potencial que acabou vindo de uma maneira como se fosse um presente para nós seres humanos, onde a gente consegue desenvolver um potencial que esses seres não têm. Por isso que nós acabamos sendo a raça que está ajudando esses seres a conseguirem eles terem um entendimento de todo o passado que aconteceu aqui no nosso planeta. Então percebam assim que eles hoje ficam assistindo as palestras da revelação cósmica, porque eles também não entendem como que aconteceu, não têm noção dessas coisas por eles padecerem dessa espécie de autismo. Então eles não têm 100% de entendimento. E é esse trabalho da revelação cósmica que faz com que esses seres agora possam entender um pouco do que se passou. E o próprio espírito de Pandora, que foi esse ser, hoje consegue, depois já de ter tido algumas existências encarnada como ser humano, a ter esse entendimento
de contar no seu próprio histórico genético que os seres humanos eram animais, que esses seres do universo antimaterial nos viam como animais, da mesma forma que Javé queria seres para o seu sistema colmeico, né, que ele obedecesse sem questionamentos. A mesma forma acabou acontecendo com essa mistura genética dos seres demos com os humanos. Então, sim, nós temos um potencial muito grande, nós estamos só no início desse desenvolvimento, desses potenciais, e esse potencial que eu falo é no sentido de superar a nós mesmos, superar as dificuldades existenciais que nós vivemos no nosso dia a dia, as injustiças, os medos, o fato de nós termos uma vida curta e sermos obrigados a conviver com tantas doenças, né? A gente já nasce com com a nossa morte carimbada, que a gente sabe que a gente vai viver uma determinada quantidade de anos e depois a gente vai, de alguma maneira, o nosso corpo vai fenecer, porque nós somos seres biológicos, né? E dentro daquilo que a gente percebe, todos os seres biológicos, eles têm início, meio e fim. Então, sim, a gente herdou isso de Brahma, né? Ou Javé, essa questão aí da gente ter essa genética doente. Então, por mais que a nossa medicina avance, ela nunca vai ser capaz de fazer com que a gente se liberte disso, porque essa libertação, ela tem que ser no nosso DNA. E é através dessa evolução, dessa depuração que a gente vai passando evolutivamente, que a gente vai conseguindo fazer com que os seres que vão nascer lá no futuro não venham mais com essa genética doentia tão carregada, e a gente vá se limpando, e que o próprio Brahma ou Javé vai poder renascer um dia aqui no plano terreno e experienciar a vida humana, a vida curta, né, de uma forma mais digna, porque aquilo que ele experienciou não é uma forma digna. Essa vida dele ser o rei de todos os outros seres, dele querer a primazia geral e a obediência de todos, né? Então ele vai poder experienciar isso num futuro ainda distante. Ele vai poder, porque a gente sabe que tudo aqui tem causa e efeito, e esse ser que nós intitulamos como Deus e esses tantos outros, todos eles vão ter essa oportunidade de encarnar como seres humanos e vivenciar essa experiência e poder, daí sim, ter os seus males curados da mesma forma que nós temos feito aqui, diariamente, né? Onde a gente levanta, vai e cumpre as nossas obrigações, e ainda assim nós temos que ter esse tempo para poder evoluir, para poder se melhorar, e melhorando de uma forma tão honesta com a gente mesmo, que causa essa mudança nos nossos genes. Essa que é a mudança verdadeira. Então, espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre a história de Pandora. E se vocês gostaram, deixem o like, deixem comentários. E se tiver algo mais que eu possa explicar, deixem ali nos comentários. Tá certo, pessoal? Muito obrigada pela sua atenção, um abraço e até a próxima aula.